Todos os dias, várias coisas inusitadas acontecem em nossas vidas. Seja em uma coisa simples como atravessar a rua, ou sei lá, e mexer em alguma coisa ligada na tomada, a gente sempre passa alguns perigos. Estamos correndo riscos de vida todos os dias. Mas existem algumas pessoas sortudas que acabam dibrando essas possíveis fatalidades. E é justamente sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. Pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível, parte 2. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Se não é um inscrito ainda, clica aqui nesse botãozinho vermelho para se inscrever. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Se deixou o joinha e já é um inscrito, é só puxar a vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Sortudo Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, Molo impossível de matar. E nessa vida, galera, a única certeza absoluta que temos é que um dia nós iremos partir. Mas o que a gente nunca vai saber é o que vai causar o nosso fim. O que determina quando nós iremos? Será Deus? Será o destino? Serão as escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida ou algumas situações imprevisíveis? Acho que um pouco de tudo e vamos lá ver esses casos. Na verdade, vamos ver os casos que poderiam dar errado, mas que por alguma sorte ou alguma coisa divina acabaram escapando da morte. Van desgovernada. Preste atenção nessa cena. Uma van estava vindo em direção a uma rotatória, mas ao invés dela contornar a rotatória, ela continuou reto. Provavelmente o motorista dormiu ao volante e acabou passando reto e entrando direto em uma praça. E bem ali na praça haviam várias pessoas, inclusive na frente da van um homem sentado. E por muita sorte a van desviou dele. Por muito pouco, galera. Por centímetros. Ó, a van vem vindo. Primeiro que passa... Tira um fino de uma galera de costa. Da galera que nem tá vendo. E aí vem em direção certinha ao outro. Mano, nossa, será que o cara acordou e desviou? Ou será que o próprio carro bateu em alguma coisa e desviou sem querer? Mano, acho que alguém virou, mano. Alguém virou o volante, né? Virou, mano. Ele subiu no meio fio, mano. Acho que ele subiu no meio fio aqui, ó, do jardim e ele desviou. Tá me dando tem as flores. Isso mesmo que eu tô achando. Cortou todas as flores foram tudo embora. Ó. Pum, ó, o pneu bateu ali e virou. Podemos dizer que esse cara que ficou cara a cara com a van nasceu de novo. E aqueles dois também que estavam sentados, mano, burlaram a morte. Fogo amigo. Agora para o nosso próximo de sorte, ou azar com sorte, vamos para um exército. Durante o ensaio, vários soldados estavam posicionados, um do lado do outro, e eles estavam fazendo alguma cerimônia. Um dos soldados está preparando um fuzil, só que o problema é que o fuzil acaba disparando acidentalmente. E sem querer, a bala arrancou o chapéu do soldado que estava na frente. Arrancou o chapéu, quase arrancou a cabeça. Tipo, galera, coisa de, sei lá, jogo, sabe quando você acerta aquele headshot e só o bonezinho levanta? Foi exatamente isso que aconteceu com o soldado. Boa noite! Boa noite! A bala que poderia ter atravessado a cabeça dele só levantou o seu chapéu. Imagina aí, mano, o cara ficou até parado assim, cagado, fedozinho. Mano, eu me borrava nas calças, Tem mano. como, mano? Pá! E depois, mano, orava, velho. Nossa senhora, velho. Obrigado. Obrigado por não ter Pelo amor morrido. de Deus, é. E o soldado continuou lá como se nada tivesse acontecido, na maior postura de soldado mesmo, e sem o chapéu na cabeça. Por um fio. Nesse vídeo temos um ônibus manobrando na estrada. Logo em seguida, um carro sai normalmente da garagem de sua casa e vai até a estrada. O caminhão, ao desviar do ônibus que estava manobrando, quase deu de cara com o carro. E como o ônibus estava manobrando e nem o carro estava vendo o caminhão, e muito menos o caminhão vendo o carro, se liga no que aconteceu. Mano, o cara deu um drift, velho. Jesus, você viu Olha, isso? ele ia explodir, velho. Ia fazer... Claro. Ó, ele entrou e ao mesmo tempo virou, mano. Mas foi o erro Mano, do caminhão, né, mano? total. Doidão. Podia Não podia ultrapassar ali. É, e O carro tava na linha dele certinho. Não fez nada o carro, caralho. Isso é doido. Nossa. Não, o carro tava certinho. Tava suave. O ônibus Eu tava manobrando, manobrando, era só o cara frear e esperar o ônibus manobrar pra ir atrás do ônibus, ele mano. deve ter pensado, tem um espacinho ali, vou Vou ali. passar. Entrou o carro na carro. mesma hora, mano. Mano, que perigo, galera. É até bom ver uns vídeos assim, pra gente ficar cada vez mais esperto no trânsito. Porque numa situação dessa, ninguém iria sobreviver. Brincando com o perigo. Agora temos aqueles clássicos vídeos de uma pessoa tentando atravessar a linha do trem, justamente quando não se deve atravessar, quando já desceu as cancelas. Um cara desse também tá buscando alguma coisa, né, pessoal? Porém, foi o dia de sorte desse cara e acabou não indo para o além. O homem decidiu atravessar a linha do trem justamente quando o sinal estava vermelho, de não atravesse. Ou seja, com o sinal vermelho, estava prestes a passar um trem ali. Mas mesmo assim, o cara atravessou numa boa. O cara, sem nem olhar, galera, atravessou numa tranquilidade, mano. E olha só como ele quase se lascou.
Aí depois ele correu. Nossa, mano! Era só esperar um pouco. Olha, o trem nem era aqueles trem que é grande, demora, sei lá, 5 minutos pra passar. O que não Mano, esperou, mano. quase perdeu o pé, mano. Você acha que machucou ainda? Machucou, é óbvio. Não dava pra olhar pro lado ou esperar alguns segundos antes de fazer essa cagada? Não faça isso, né, pessoal? Pelo amor de Essa Deus. idade é pra entrar como as pessoas mais burras do mundo, né, velho? Corrida maluca. Praticamente em todos os esportes, seja ele radical ou não, existem fotógrafos para poder registrar aquele momento perfeito. E eles sempre estão mais próximos das outras pessoas. E nesse caso, o cara tava bem ali numa curva, num evento de rally. O homem está posicionado em um local onde os carros passam bem perto. O problema foi que um dos carros acabou chegando perto demais. E quase acertou o fotógrafo. O cara tá lá de boa, esperando o carro. E aí, vamos aí. Tum! Cara... É, fotógrafo. Ele Levantou a mão. Pode rir não, mano. Salvou a vida dele, mano, o murete. A muretinha, mano. Caraca. Se não tivesse a mureta, o fotógrafo não iria fotografar mais nada. Quase me atropelou. O carro passou e ele levantou a câmera. Chama o SAMU. Se liga nessa aqui, galera. O vídeo foi flagrado por uma câmera de segurança, que estava localizada em um cruzamento bastante importante da cidade. A filmagem mostra vários carros parados no farol e alguns pedestres caminhando tranquilamente. Quando de repente um ônibus atravessa pelo canteiro, arrastando junto um outro veículo. É possível ver no vídeo que as duas pessoas que estavam caminhando na rua tranquilamente conseguiram escapar com sorte. E também parece que uma outra pessoa que estava ali embaixo também escapou. Mas se você reparar bem no vídeo, de onde surgiu essa pessoa? Galera, essa pessoa aí simplesmente saiu da van, que por sinal era uma ambulância da SAMU. As duas pessoas caminhando. Nossa, o ônibus veio girando a van, abriu a porta da van, da ambulância e o cara caiu dela, mano. E o cara tá onde? É um paramédico, né? Será? Acho que é, né? Ele se teletransportou. Não, mano, ele caiu da... sei lá, mano. Não, mano, ele apareceu debaixo do ônibus. É porque a câmera tem poucos frames, amigo. Ah, pode Tá ver. Tá travando. Um ônibus atropelou justamente o carro da SAMU e alguém caiu de lá dentro. Não sei se é sorte ou se é azar, velho. Milagre da física. Se você achou que o cara que saiu da ambulância foi um caso milagroso, impossível, sei lá, sortudo demais, é porque você não viu esse daqui. Em algum cruzamento lá da Alemanha, uma câmera de segurança flagrou um verdadeiro milagre em um acidente. O sortudo dessa vez estava dirigindo uma van preta, que ao atravessar o cruzamento acaba sendo batido por um outro carro. No momento da batida, a van capota e mais uma vez uma pessoa é lançada do carro e surge ali no vídeo. O problema dessa vez é que a pessoa é lançada bem ali debaixo da van, enquanto a van está capotando. E se liga, galera, no que aconteceu. Vamos soltar o vídeo inteiro. Essa que tá vindo aí, ó. Pum, bateu, ó. O cara saiu. Agora vai ver em câmera lenta. Você só viu que ele salvou, né? Salvou, é. Mano, esse cara nasceu de novo. Quase foi esmagado. Ó. Caiu. Nossa, caiu. Porque ele caiu, mano. Ele foi mais rápido do que a van, velho. A porta aberta barrou com que a van fosse mais, deu uma travada ali, impedindo que ela não esmagasse ele. Esse daí foi o milagre da física mesmo. O cara sai meio tonto, coloca a mão na cabeça, mas levanta tranquilamente. Nem parece que ele quase foi esmagado por uma van. Pela van dele. Carga pesada. Em uma estrada no meio da neve, um caminhão foi fazer uma curva e acabou perdendo o controle da sua carga. Haviam vários carros ao lado do caminhão e a carga acabou capotando em direção deles. O de carro azul previu isso e quando viu que a carga estava caindo, ele engatou a ré e não pensou duas vezes em dar ré para evitar que a carga esmagasse ele. Por sorte, galera, a carga pesada acabou caindo centímetros do lado dos carros. Um pouquinho mais pro lado iria esmagar completamente o carro. Ou os carros. Os carros, né? Se não fosse esse azul, ia ser os outros que estavam na frente. É. Né? E mesmo o carro tendo dado a ré, a carga empurrou o carro e fez ele ainda girar. Imagina se tivesse caído em cima. Já só... Tirar papelzinho. Olha o ônibus. Durante uma reportagem, um homem estava na beira da estrada e com certeza estava falando das condições da estrada ou algo do tipo. O problema é que o homem estava próximo demais à estrada, quase na própria estrada. E como ele estava de costas, ele não percebeu que havia um ônibus vindo em sua direção. Quem percebeu foi o cameraman, que se afastou um pouco e gravou o ônibus dando um fino no apresentador do programa. Por pouco, galera, o cara não perde o braço, ou sei lá, a vida. É levado assim do Ia nada. ser jogado, mano, ia ser atropelado. Claro. O ônibus estava em alta velocidade e não desviou direito. E o repórter também, nem pra avisar ele, né, o câmera. Sai daí, ô. Ô, dá licença aí, tá vindo um ônibus, pô, nas suas costas aí, você não tá vendo? O cara só fez assim, ó. Ai, meu Deus. Um ônibus. Foi tudo muito rápido, mas ainda bem que o câmera e o repórter conseguiram sair vivos dessa. Senão a reportagem acabaria de forma bem trágica. Levando o ponto de ônibus.
Esse vídeo aqui também é muito impressionante, galera. E mostra, querendo ou não, que podemos correr um risco na nossa vida a qualquer momento, inclusive esperando um ônibus no ponto. Uma senhora estava esperando o ônibus no ponto, quando do nada o ônibus chega, mas chega com tudo. Chega com tudo carregando até o ponto de ônibus e passou por centímetros pela pessoa que estava ali no ponto de ônibus. Quase foi atropelada e levada junto também. O problema aí, galera, desse caso é que a mulher acabou escapando do ônibus, mas não conseguiu escapar da estrutura do ponto, que acabou desabando em cima dela. Mas mesmo com uma barra de ferro caindo na sua cabeça, a pessoa levantou dali e saiu andando. E sorte, mano. Eu nunca mais pego o ônibus se eu fosse essa mulher aí. Sem explicação. Nesse vídeo agora, galera, temos um carro que está parado próximo a uma pista, perto do acostamento. A pista parece estar toda irregular e os carros que estão vindo começam a desviar do carro que está parado, sempre tirando um fino do carro. É possível ver que no carro está ali do lado de fora um pai e uma criança também, quando do nada um carro surge no acostamento tirando um fino da família que estava ali no carro. O carro passou desgovernado em alta velocidade e quase acertou em cheio a família que estava ali. Não sabemos ao certo se esse cara perdeu o controle do carro ou sei lá, se ele queria fazer uma ultrapassagem. A sorte mesmo é que ninguém saiu ferido. Mas graças ao destino, a Deus que seja, eles sobreviveram e estão aí para contar essas histórias. E essas galera foram as pessoas que sobreviveram ao impossível. Seja por sorte, milagre, bênção ou qualquer coisa. Eles escaparam da morte. Nasceram de novo. E como falamos, coisas do tipo acontecem a todo momento. Por isso que temos que estar sempre ligados e atentos a tudo que nos rodeia. Pois nunca se sabe o que pode acontecer ou o que pode vir em sua direção. Não temos controle de tudo, mas temos que estar preparados para tudo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenha gostado. Se gostou, então deixa o seu joinha aqui embaixo e também compartilhe esse vídeo para alguém que possa gostar desse conteúdo. Lembrando que existem vários outros casos de pessoas que sobreviveram ao impossível. Então se vocês quiserem, podemos trazer aqui mais vídeos, parte 1, 2, 4, 5, sei lá. É só vocês comentarem aqui e deixarem bastante likes no vídeo. O Dani também deu uma ideia muito interessante pra gente fazer as fugas da polícia mais impressionantes. Ou as fugas da polícia que deram errado. Se vocês quiserem, deixa o like porque esse vídeo vai ficar legal. E também aproveita para seguir a gente nas redes sociais se você não segue a gente lá. Dani Molo, Lucas Marques, Você Sabia Vídeos, Você Sabia Fotos. Tá tudo aqui na tela, entra lá e mande uma sugestão de algum tema que você quer ver aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Veja outros vídeos aqui da tela ou aguarde o que vai sair amanhã. E isso tudo, pessoal. Valeu!